que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Neste 29º domingo do tempo comum, nós meditaremos o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 45. No Evangelho de domingo passado, o Senhor nos fazia refletir sobre o seguimento e o quanto a riqueza, que em grego é a palavra pleonexia, nos distancia e muitas vezes nos impede de seguir a Jesus. Pleonexia, que na verdade é o acúmulo dos bens, que é a dificuldade e que causa essa dificuldade de acolher a proposta de Jesus. E é por isso que no Evangelho de domingo passado nós podemos perceber que Jesus falava de um milagre. Só por um milagre nós podemos ser salvos. Hoje Jesus nos apresenta uma outra tentação. Uma tentação presente em toda a história. Presente dentro da igreja, presente no mundo corporativo, presente no nosso coração. A tentação do poder. Todo Evangelho, ele nos mostra a grande tentação dos discípulos, que também é a nossa tentação, a tentação do poder. Enquanto Jesus caminha por um caminho, Jesus caminha no caminho contrário dos discípulos e quer trazer os seus discípulos ao seu caminho. Jesus quer que os discípulos passem da mentalidade do mundo para a mentalidade de Deus. Jesus também no deserto, ele sofreu esta grande tentação do poder. Jesus venceu esta tentação tantas vezes durante a sua vida, ao contrário de nós, que muitas vezes caímos nesta tentação. O Evangelho de hoje, ele vem versículos depois do Evangelho do terceiro anúncio da paixão. Versículos antes aparece o anúncio da paixão, o terceiro anúncio. E agora, diante do que Jesus falava da cruz, os discípulos fazem a Jesus uma proposta. Há de estar sentados à sua direita, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ou seja, não entenderam nada do anúncio da paixão, como nós. Mas isso é belo mostrar também, porque mostra a veracidade do Evangelho, onde os discípulos não têm vergonha de dizer aquilo que aconteceu, mostrar as suas fraquezas. E do outro lado nos dá uma grande esperança de ver que nós somos como os discípulos, mas nós podemos nos tornar como eles, que se converteram e que também com Jesus aprenderam a superar as suas fraquezas. O homem moderno, nós queremos a glória, o reconhecimento, o poder. E Jesus nos mostra que esta glória é possível apenas de uma maneira. Jesus apresenta no Evangelho: no serviço. A glória de Deus é o serviço. Agora, quando o homem ele perde a glória de Deus, ele cai na vanglória, na glória de si mesmo, onde o seu eu, o seu poder, o seu egoísmo é a sua glória, que o coloca longe do serviço. Assim, o Evangelho de hoje ele nos convida a fazer uma travessia da cegueira que vivemos à luz do Evangelho. O Evangelho nos convida a entendermos que somos cegos e nos convida a passar para a luz, para ver algo novo, ver algo que é o próprio Cristo. Assim, irmãos, eu quero agora proclamar o Evangelho convosco e após a proclamação do Evangelho nós faremos uma leitura orante desse trecho, de modo que possamos inseri-lo na nossa vida cotidiana e viver mais conforme o coração de Deus e dentro da sua vontade.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Mestre, nós queremos que nos faças o que te vamos pedir. Jesus respondeu-lhes: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Concede-nos que na tua glória nós sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse-lhes: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? E receber o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam-lhe: Podemos. Então Jesus disse-lhes: Bebereis o cálice que eu vou beber, e sereis batizado com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. É para aqueles que está reservado pelo Pai. Os outros 10, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e disse-lhes: Sabeis que os que são considerados como chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Mas entre vós não deve ser assim. Quem entre vós quiser se tornar grande, será vosso servo. E quem quiser entre vós ser o primeiro, será escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de todos. Irmãos e irmãs, estas são palavras de vida e da nossa salvação. O Evangelho inicia dizendo que naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Mestre, nós queremos que nos faça o que te vamos pedir. Tiago aqui é o chamado Tiago Maior, o Tiago que até hoje, quando nós vamos em peregrinação a Compostela, lá nós podemos ver os restos mortais na urna de Tiago, o Grande, que também ele foi um dos primeiros mártires da igreja, condenado por Herodes Agripa I, decapitado em Jerusalém no ano de 44. João, conhecido como João Evangelista ou João Apóstolo, foi aquele discípulo que depois da morte do seu irmão Tiago, decapitado, João ele viaja até a Ásia Menor, onde ali ele guia uma comunidade por muitos anos, escreve também ali o seu Evangelho, o Evangelho de João, escreve também 3 epístolas, as epístolas de João e também o livro do Apocalipse. E também a tradição mostra o seu martírio. Tanto Tiago quanto João, eles eram filhos de Zebedeu. E eles se aproximam, diz o Evangelho de Jesus, e disseram: Mestre, nós queremos que nos faça o que te vamos pedir. Em grego é interessante que não é nós queremos, nós pretendemos. E uma desgraça na vida espiritual é quando o discípulo pretende algo do seu Senhor. Como se fosse uma obrigação de Deus dar algo para esse discípulo, dar algo para nós. Quantas vezes nós pretendemos algo de Deus? Porque achamos que merecemos, porque nos achamos bons. Mas nós não merecemos nada, é tudo Deus nos dá por gratuidade, por amor, não pelos nossos méritos. Não uma teologia de merecimento. Se tem alguém que merece alguma coisa, Deus que deu a vida por nós e não nós, que vivemos nosso egoísmo, que vivemos presos em nós mesmos. Mas nós, como discípulos, sempre pretendemos algo, pretendemos alguma coisa. E todo o Evangelho nos ensina o contrário. Somos nós que devemos dar algo a Deus, porque Deus se deu todo a nós. E eles falam: nós queremos ou pretendemos que nos faça o que vamos pedir. Jesus ensinou um pouco antes aos seus discípulos rezarem o Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas
os discípulos, como nós, querendo que seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Sempre gira, irmãos, em torno do egoísmo profundo, de vontade, onde, se nós prestamos atenção, a nossa vontade, muitas vezes, ela conta mais para nós do que a vontade de Deus sobre nós. Como uma vez, um monge que já saiu do mosteiro, ele dizia: agora Deus tem um novo chamado na minha vida, uma nova vocação. Como Santa Teresa d'Ávila teve um novo chamado, eu também tenho um novo chamado. Mas a grande diferença é que Santa Teresa d'Ávila, ela não deixou de ser consagrada a Deus. Dentro da sua vocação, na vida religiosa, ela teve um chamado a uma maior radicalidade no servir a Deus. Agora, esse monge dizia que havia um novo chamado no seu chamado, por quê? Porque ele queria ir embora do mosteiro e fazer a sua vontade. Se casar, sendo que o casamento não é a vontade de Deus na vida dele, não era. Agora, é a vontade dele, mas não de Deus. E muitas vezes nós caímos na mesma coisa. E pois como temos a cara de pau de rezar o Pai Nosso, sendo que nós queremos a nossa vontade e não a de Deus? E se rezamos o Pai Nosso assim, fazendo a nossa vontade e não a de Deus, nós somos hipócritas. Nós não podemos rezar o Pai Nosso. Não existe um chamado dentro do chamado para que nos distancia do verdadeiro projeto de Deus em nós. Como para este homem consagrado. Ele diz que teve um chamado dentro do chamado, por quê? Porque ele que se inventou um novo chamado, que não foi o chamado de Deus na vida dele. O chamado de Deus na vida dele é que ele continuasse a sua consagração na cruz, que agora estava enfrentando. E não descer da cruz e inventar um novo chamado de Deus na sua vida para poder fazer a sua vontade. Se um quer fazer a sua vontade, seja homem de dizer ao menos: isto não é a vontade de Deus, mas é a minha vontade. É honesto. Mas esses discípulos que quiseram fazer a sua vontade, ao menos tiveram a capacidade de reconhecer isso. E eles aos poucos foram se amoldando ao projeto de Deus, embora não entendiam. A tal ponto que esses mesmos discípulos e apóstolos, João e Tiago, que queriam fazer a sua vontade, depois se dobraram à vontade de Deus e se tornaram mártires. E quando Marcos escreve esse evangelho, Tiago já estava morto e João estava testemunhando o evangelho. A duras penas, sobre perseguição. E Jesus responde a esses discípulos: que quereis que eu vos faça? Que quereis que eu vos faça? Jesus sempre, é muito belo a humildade de Jesus. Ele sempre, diante de uma pessoa que está para lhe pedir algo, ele sempre diz: o que quer que eu faça por você? Outro algo belo é que Jesus responde à pergunta dos discípulos com uma própria pergunta: que quereis que eu vos faça? Jesus, ele não reprova esses discípulos de imediato. E Jesus faz essa pergunta porque Jesus é esperto, porque ele quer saber realmente o que há no fundo do coração dos discípulos. E Jesus vê no coração dos discípulos, que é aquele de um sentar à sua direita, outro à esquerda. Jesus vê neles o desejo que há no coração de serem grandes. E é como que Jesus, e para Jesus ser grande não é algo ruim, é algo bom. E Jesus nesse evangelho ele vai ensinar a esses discípulos o que é ser grande, o que é ser alguém. Mas o problema que Jesus mostra é que o problema de fundo maior não é querer ser grande, mas é como ser grande.
Porque ser grande na boca de Jesus não é ter poder e mandar, mas é servir. É um outro poder. É o poder de amar. E eles respondem a Jesus: concede-nos que na tua glória nós sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. E nós vemos aqui a grande diferença, porque o que tem em mente os discípulos não é o que tem em mente Jesus. A glória de Jesus é totalmente diferente da glória dos discípulos. Os discípulos, quando pensam em ser grandes, eles tinham em mente o imperador José Augusto, imperador romano, que era grande, cheio de pompa, mandava, fazia, acontecia. Como nós que queremos que ao nosso redor tudo gira ao nosso redor. Jesus já tinha em mente esse ser grande e o poder como lava-pés. O serviço extremo, que na verdade era o que ele fazia. E é bonito porque Isaac de Nínive, ele conta a história de um camponês que ele tem a oportunidade de ir até o rei para pedir algo. E nessa oportunidade única que ele tem até o rei para pedir algo, o camponês ele pede 1 tonelada de estrume. 1 tonelada de merda, de cocô. Deixou de pedir algo importante. Deixou de pedir algo diante do rei que realmente seria benéfico. Algo que poderia mudar toda a sua vida. Algo até que poderia deixá-lo de ser um simples camponês. E nós muitas vezes a nossa oração é como esta oração desse camponês, como a oração dos discípulos. Pedimos algo que não é para a nossa salvação. Algo que não é para a glória de Deus, mas sim para a nossa glória. É por isso que a igreja fala uma equação male, pectimus. Ou seja, nós pedimos mal, male. Pedimos sendo maus, sem estarmos arrependidos dos nossos pecados, sem perdoar o irmão, sem ver a miséria que há em nós. Mala, ou seja, nós pedimos coisas maus, coisas secundárias, coisas que não levam para a nossa salvação, coisas que não são vontade de Deus na nossa vida, mas coisas que nos levarão para a destruição, para a ambição, para o egoísmo, para o poder, para a nossa perdição eterna. E male, ou seja, pedimos sem saber o que pedir, como os discípulos. Pedimos sem saber o que pedir. Pedimos coisas que não nos servirão. Pedimos coisas que não são a vontade de Deus. E disse-lhes Jesus: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber e receber o batismo com que eu vou ser batizado? E eles responderam: podemos. E beber o cálice aqui, irmãos, é muito bonito, porque na mentalidade bíblica, semita, beber o cálice um do outro é condividir a vida, é partilhar a vida, é fazer do destino da escolha do outro o mesmo destino da minha escolha. É dar adesão àquilo que a pessoa está fazendo, aquele projeto de vida daquele que bebe comigo. Significa unir a vida, a minha vida, à vida daquele que eu bebo o cálice. E os discípulos se mostram aqui dispostos a unir a vida, a sua própria vida com a vida de Jesus. E realmente estavam. Mas o problema é que eles não sabiam o que estavam realmente pedindo. Ou se sabiam de uma coisa, era totalmente diferente. A glória que eles pediam, o poder, do poder e da glória do próprio Deus. Eles não sabiam, na verdade, o que significavam aquilo que eles estavam pedindo. E o pediam por quê? Porque queriam
atingiram o objetivo humano. Eles responderam que sim, porque eles queriam chegar onde eles queriam. Só que este objetivo também os levariam para a cruz. Então Jesus disse-lhes: bebereis sim o cálice que eu vou beber, e sereis batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim concedê-lo. É para aqueles que está reservado. E os outros 10, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus afirma, sim, que eles vão beber desse cálice. E beberam, porque ambos morreram mártir. João morreu mártir nos anos 90, após o sermão de Tiago. Mas eis que surge aqui o primeiro cisma entre os discípulos, que causou divisão. E esse cisma foi a causa da busca do poder. Na verdade, é a tentação que está presente da igreja dentre todos os séculos. É interessante notarmos que os outros 10 ficam indignados diante disto. Por quê? Porque os outros 10 também queriam sentar-se à direita e à esquerda. Porque o que pede esses dois, Tiago e João, é o que estava no coração dos outros 10. Só que eles ficam indignados por quê? Porque eles não chegaram primeiro a pedir para Jesus. Ou melhor, nem pensaram nisso, embora eles queriam. E esses dois, que conversavam entre si, queriam estar na frente dos outros. Deram o primeiro passo. E na igreja, todos os cismas causados dentro da igreja é a causa do poder. É a busca do poder. Um que quer ser mais que o outro. E Jesus chamou-os e disse-lhes: sabeis que os que são considerados como os chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder, mas entre vós não deve ser assim. É muito bonito notar que Jesus, diz o Evangelho, chama agora não só os dois, mas chama os 12, chama esses 10 que também estavam indignados, chamam todos, chama este grupo fechado para si, para mostrar que a unidade entre aqueles que querem coisas diferentes, pensam coisas diferentes, ou seja, também querem se aparecer, só é possível em Jesus. É Jesus que no meio dessa comunidade traz a eles a unidade e os chama a unir-se novamente. E diz: sabeis que os que são considerados como chefe das nações exercem domínio sobre elas. E os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Ou seja, os chefes das nações, para poder mandar, eles fazem força sobre os seus súditos. E o mal aqui é que os que exercem poder neste mundo, eles exercem poder ferindo aqueles que estão abaixo. Para poder ter o reconhecimento de que são fortes, que podem interferir na vida dos outros. E assim são reconhecidos. E Jesus chama a atenção de um ponto. Um ponto fundamental. É que este poder desses chefes das nações é a vanglória deles. É o poder deste mundo. Que os faz pensar que são importantes. Que os faz pensar que são alguém. Mas na verdade não são nada. Passam. E eles sim, passam como esterco. Que hoje são alguém, amanhã não são mais ninguém. São apenas um nome, um número na história. Quem de nós lembra todos aqueles que passaram pela presidência da República, que passaram pelo governo dos nossos estados? Ninguém. Porque foram homens insignificantes, que não valem nada para Deus. Valeram alguma coisa neste mundo enquanto tinham mandato, depois não valeram nada. São estrume, são merda. Como os nossos governantes hoje. Homens e mulheres insignificantes, muitas vezes, que servem ao demônio fazendo leis injustas, mas que passarão.
passarão neste mundo. E se não se converterem, não tentarem fazer o bem, consertarem as burradas que fazem, queimarão no inferno. E Jesus diz algo para esses discípulos: mas entre vós não deve ser assim. Entre vós não deve ser assim. Vocês têm que aprender a lavar o pé um do outro, servir um ao outro, e não querer ser maior que o outro, ferir e mandar o outro para se autoafirmar, para se autorrealizar. Entre vós não deve ser assim. É bom sim querer ser grande, mas ser grande na boca de Jesus é servir. Não podemos ser grande, irmãos, pisando no outro, como dizia Nietzsche, subindo no outro por cotovelada, subir na vida assim. A grandeza na boca de Jesus é o contrário, é servir, é viver o testamento do amor, é amar. É amar. E esta é a lógica de Jesus, que é a lógica do amor, diferente da lógica do mundo, que é o egoísmo. O poder do mundo é o egoísmo, é fazer com que os outros me sirvam. O poder de Jesus é amor, é eu servir os outros. É o contrário do que acontece no mundo. E assim deveria ser o matrimônio. O matrimônio deveria ser o homem, o esposo que serve a esposa que serve o esposo, sem querer nada em troca, apenas em realizar o outro, amar. A vocação ao matrimônio é uma vocação ao serviço. Agora, como que um homem fracassado na vida religiosa, que não amou a Cristo, vai amar uma mulher? Também fracassará. Porque já fracassou na sua vocação primeira, que é a vocação ao amor. E Jesus diz: quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo. E quem quiser entre vós ser o primeiro, será o escravo. Jesus diz: quem quiser ser o primeiro, quem quiser ter o poder, tem que ser escravo. Escravo é uma palavra que ninguém de nós gosta de escutar, porque ninguém quer ser escravo, todo mundo quer mandar. Mas só que escravo, na verdade, é aquele que pertence ao outro, é pertença, é compromisso, é amar o outro, servir o outro com amor absoluto, total, para que o outro se realize. É doação plena. Jesus nos chama a amar o outro quando eu sou a ponto de sermos escravos do outro, sem querer nada em troca. E aqui é o máximo do poder, é o máximo do serviço, porque é o amor total, sem medida. E é esta a onipotência de Deus, se fazer escravo de nós, lavar os nossos pés. Quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo. E quem quiser entre vós ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de todos. Então, nesse último versículo, Jesus aqui ele dá a definição de si mesmo e da sua missão, porque ele foi o nosso escravo, o nosso servo, a tal ponto de dar a vida por amor total para nos servir. E dando-nos a vida, nos deu a possibilidade de nascer de novo. Nascermos também para o seu seguimento. Nascendo significa morrer para o velho homem egoísta, que quer que os outros sirvam, e nascer para a vida com Deus, que é servir e lavar os pés do outro por amor. E esta é a perfeição que Jesus nos chama. E só quando nós entendemos isto, irmãos, é que entenderemos na verdade o cristianismo. Porque a onipotência de Deus é o seu serviço, é a sua doação, é a sua misericórdia. Deus não quer fazer de nenhum de nós um fantoche. Pelo contrário, é Ele que quer nos servir. Ele quer apenas de nós uma doação plena,
uma doação do amor. Então que nessa semana, irmãos, que nós possamos servir o outro. Entre vós não deve ser assim. Não devemos buscar o poder deste mundo. Pelo contrário, devemos buscar o poder de Deus, a onipotência de Deus, que é o serviço, é o amor, a doação plena, em cada situação. Como? Nos doando. Fazendo na nossa vida um sacrifício de amor para o outro. De doação. E eu vos deixo neste momento a bênção de Nossa Senhora Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que o Senhor nos abençoe nesta caminhada do serviço e do amor, para vivermos a onipotência da sua misericórdia. Uma boa semana a todos.